Olá! Nossa mensagem de hoje vem de Colossenses 3, versículo 5 e diz o seguinte: Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. E, no versículo 10 diz: Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Esse texto, ele fala um pouco daquilo que a gente estava falando na nossa última mensagem, sobre como nós não podemos simplesmente aceitar o jeito que o mundo é e falar, bem, se eu estou aqui no mundo, eu vou agir que nem eles, eu vou ser igual a todos eles. Só que eu acho muito interessante a imagem que é usada aqui, que é uma imagem de roupa, né? E se você continuar vendo aqui, ele usa termos como se revestir de certas coisas ou retirar certas coisas. O versículo 9 diz: vocês se despiram de sua antiga natureza. Então esse texto nos fala o seguinte: olha, você acredita em Deus? Que bom. Mas olha um pouco para a maneira que você age. Olha um pouco para a maneira que você fala, as coisas que você assiste, as coisas que você faz no seu tempo livre, a maneira que você interage com as pessoas. Você consegue ver alguma diferença? Ou você está igual às outras pessoas? Você pegou a forma do mundo, você se tornou mais um. Porque se a única diferença entre nós que cremos em Deus e uma pessoa que, como diz aqui, né, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que está nessas coisas antigas ainda não se revestiram da nova natureza de Deus. Se a única diferença entre nós e aquelas pessoas é que a gente passa algumas horas por semana dentro da igreja ouvindo a palavra de Deus, isso quer dizer que nós não estamos colocando em prática aquilo que nós ouvimos e não há lá muita diferença entre nós. Eu diria até que isso é motivo para preocupação. Se não tem tanta diferença assim entre um filho da luz e aquele que vive na escuridão, será que essa pessoa está mesmo na luz? Ou será que ela está só se enganando? Eu não estou dizendo para você se julgar e você ficar olhando para as outras pessoas e ficar comparando para ver se a sua vida é melhor do que a dos outros. Não, a gente já tem um Instagram para isso e já faz mal. Já faz muito mal ficar comparando as outras pessoas. Isso é péssimo para o seu psicológico. O que eu estou dizendo é, você precisa se comparar a si mesmo. Olhar para o jeito que a sua vida era antes e pensar, eu mudei, eu melhorei. Eu, como diz o versículo 10, me revesti da nova natureza. Eu me despi, eu tirei aquela roupa antiga, aquela roupa velha, aquela roupa rasgada e mofada que eu usava antes do pecado. E eu me vesti dessa nova roupa que Deus me deu. E uma coisa para a gente não se desesperar, eu achei muito legal o que diz aqui no versículo 10, que ele diz, sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador. Não se desespere, irmão. Não se desespere, minha irmã. Isso tudo é um processo. Então, quando eu falo, você já tirou suas roupas antigas e botou suas roupas novas de salvo, de redimido, de perdoado, você pode pensar, mas não é tão fácil assim. E realmente não é. Não é assim. Não é assim que as coisas mudam na vida da gente. Mas, aqui a gente vê que a palavra de Deus também reconhece isso. É um processo, é uma mudança. À medida que nós vamos conhecendo a Deus, nos aproximando de Deus, andando com Deus, a gente vai sendo renovado, a gente vai sendo transformado, nós vamos sendo modificados. E é por isso que eu falei que não é para a gente ficar olhando para as outras pessoas, mas para a gente olhar para a nossa caminhada. Porque talvez você vai cometer o mesmo erro que muitas pessoas fazem, que é olhar uma celebridade no Instagram que tem 500 milhões de inscritos e falar, olha, ele tem a minha idade e tem bilhões no banco. Por que eu não tenho? Né? E isso só faz mal pra gente. Ficar se comparando, ficar vendo se a grama do vizinho é mais verde, isso só faz mal pra gente. Porém, uma coisa saudável, uma coisa que todos nós devemos fazer, é analisar a nossa caminhada. É olhar para trás, olhar para 5 anos atrás, 10 anos atrás, depende da sua idade, lógico, e pensar, eu evoluí na minha caminhada? Eu melhorei em alguma coisa? Eu já gravo vídeos aqui para o YouTube já há muito tempo.
há quase 15 anos fazendo isso. E depois de um tempo eu comecei a apagar alguns vídeos antigos meus. Porque eu olhei e falei assim, gente, nossa, eu era muito criança aqui, né? Eu, mais velho, né, assistindo aquilo, me parecia um pouco simples demais, um pouco mal feito, um pouco amador demais, né? Não que hoje em dia eu esteja num estúdio de milhões, né? Eu ainda gravo aqui na sala da minha casa. Mas hoje eu tenho um pedestalzinho, tem um cenário bonito atrás de mim. Mas ao mesmo tempo eu olho e falo assim, se eu tô olhando para esses vídeos que eu fiz 10, 15 anos atrás e achando que eu tenho que tirar eles porque era muito pior, vamos dizer assim, olhando do outro lado eu olhei e falei assim, então eu acho que eu melhorei em alguma coisa, eu acho que eu amadureci em alguma coisa, se eu vejo as coisas que eu falava 15 anos atrás, as coisas que eu fazia 15 anos atrás, e eu penso, nossa, como é que eu fazia isso, como é que eu falava isso, né? Eu realmente era mais jovem e mais inocente. Então eu sinto que isso é saudável, isso é muito bom, a gente poder olhar para o nosso passado, olhar para a nossa caminhada e ver se a gente continua caminhando em frente. E entender que não é tarde, se for necessário, de mudar a direção e começar a caminhar na direção certa. O versículo 10 diz, seja renovado à medida que aprende a conhecer a Deus. É aos poucos. A nossa caminhada, ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona longa, nossa vida. A gente não tem que fazer tudo hoje nem essa semana. Não adianta a gente ter a empolgação, o brilho de 1 milhão de sóis hoje e amanhã estar apagado. Nós temos que permanecer, continuar lutando e não desistir. Se você olhar para a sua caminhada e achar que não está legal, comece a mudar. Peça ajuda do Senhor, ore a Deus, entregue sua vida nas mãos de Deus e peça para Ele te colocar no caminho certo. Dá tempo, não é tarde, começa a mudar, muda hoje, começa a mudar agora. Pare o que você está fazendo se for necessário, vá falar com Deus, abre o seu coração para Ele, deixe te guiar e fala, ó, a partir de agora é um novo começo na minha vida. Ou talvez você não esteja nesse estado, continua seguindo em frente. Se você já está caminhando, continue caminhando. Nós temos que continuar andando em frente. Não importa se você precisa recomeçar do primeiro passo ou se você já está no seu milésimo, todos nós estamos caminhando na mesma direção. A direção de estar com Deus, de conhecer a Deus, de viver com Ele e ter uma vida plena e feliz com Deus. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus, fiquem na paz e até a próxima. E se você chegou até aqui, deixa o joinha. A gente se vê.